Somerset Maugham, o famoso escritor britânico, que foi tão ovacionado na sua época e mereceu uma série de prêmios em literatura, escreveu um dos contos mais interessantes sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Diz ele que, morando na cidade de Bagdá, no Oriente, um homem que era um senhor de terras, fazendeiro próspero, que havia conseguido sucesso na vida material e que agora gozava de uma idade avançada, de uma velhice confortável, graças ao patrimônio material que ele havia acumulado. Era esposo, era pai, era avô, e cuja família estava sempre ao seu redor, mas que tinha um amigo particular que era um funcionário, um servo, mas era mais do que um servo. Os anos de trabalho fizeram com que ele estabelecesse uma relação de intimidade, de amizade com aquele que ele considerava não apenas amigo, mas um filho. Tinha idade para ser seu filho. Esse servo fiel e dedicado fazia as coisas para o seu senhor, mas não apenas isso. Também o agradava para além das tarefas, dos deveres, das atribuições que ele tinha como funcionário, oferecendo a sua gentileza, a sua amabilidade, a sua dedicação. Naturalmente que ele havia sido bastante motivo de benfeitoria e de dedicação por parte desse servo, que também sabia responder e corresponder com a natural retribuição, não apenas o salário, a ajuda salarial, a assistência, os recursos que ele disponibilizava, mas também, e especialmente, ele também sabia corresponder à estima que aquele servo lhe ofertava com a amizade, a gratidão, o reconhecimento. Um dia, no entanto, ao pedir, como era habitual, para que ele fosse até um mercado que ficava semanalmente numa praça central da cidade, na qual o seu funcionário recolhia ali alguns vegetais que ele gostava de se alimentar, alguns temperos, alguns condimentos que também ele ofertava ao seu senhor, e para além, o servo sempre presenteava o seu senhor com tudo aquilo, com alguma flor, com um ramalhete de flores, com algo que expressasse a sua gratidão. Nesse dia, ele fez a viagem, que não era uma viagem, era uma jornada pequena, curta, para o mesmo local, corriqueiro. E chegando lá, ele começa a entrar nas várias lojas e estabelecer contato, portanto, com os vários comerciantes ali. E depois de providenciar a maioria das coisas para a qual ele estava programado regularmente para fazer, já se preparando para sair, a praça estava cheia, a feira ali da cidade era visitada por dezenas ou centenas de pessoas, e naturalmente, antes de sair, ele percebe a presença de uma personalidade desagradável. Ele não teve dificuldade de reconhecê-la graças à tradição cultural do seu povo. O corpo esquálido, esquelético, as vestes, a indumentária negra, sombria, em uma das mãos a foice com qual ela era conhecida, e depois de sentir um certo arrepio e um certo medo, ele que não teve dificuldade de identificar a morte ali na sua presença, ficou pálido, angustiado, e ela, com um sorriso de mofa, olhando para ele, fez com que ele desabalasse em uma veloz correria, saindo precípite da praça conhecida de Bagdá. Chegando na casa do seu amo, ele ouve de contar, de narrar essa história, e o acontecimento funesto, trágico e desagradável que ele acaba de vivenciar. E depois de relatar, ele, que tinha muita gratidão pelo seu amo, e a amizade era recíproca, pede um socorro, pede um favor que o amo não teve como recusar. Não tinha como recusar. Ele pede para
se afastar dali da cidade, porque a morte estava visitando Bagdá para o encontrar. E que ele gostaria, portanto, de se evadir daquela cidade, fugir para outro local, porque no Talmud, livro sagrado, está escrito que quando a morte vai buscar o indivíduo, se o indivíduo consegue driblá-la, a morte concede uma moratória e mais dezenas de anos de vida. Ele então, baseado nessa tradição, pede ao amo um cavalo dos mais velozes da sua propriedade, treinado, bem alimentado, algumas provisões, alguns alimentos que ele iria levar na sua bagagem, algum recurso financeiro que ele pudesse lhe adiantar, a fim de driblar a morte. E ele diz: eu prometo que se eu conseguir driblá-la, pelo menos eu tenho 7 anos de vida, segundo a tradição do Talmud, eu lhe dou totalmente, em doação total, retornando aqui e me dedicando ainda mais ao Senhor. O amo, portanto, concordou e deixou que ele fosse. Ele então vai e tenta driblar a morte, viajando para a cidade de Samarra, que ficava mais ou menos a 500 quilômetros de Bagdá. No dia seguinte, esse senhor resolveu voltar lá, voltar à praça, afinal, graças àquela situação desagradável, o seu servo esqueceu alguns itens que não teve tempo de comprar, diante da surpresa e do susto de defrontar a própria morte. Voltou, portanto, na praça do mercado no dia seguinte. E quando está lá, recolhendo algumas coisas, ele nota a mesma personagem. Se detém a contemplá-la, agora de maneira furiosa. Novamente, olha e ela está ali, reconhece as mesmas características descritas pelo seu servo. E resolve, sem medo, interpelá-la, dizendo mais ou menos as seguintes palavras: porque ela continuava topando com ele, agora por segunda vez. Que coisa chata, que coisa funesta, que coisa desagradável. Ele está novamente defrontando com ela, ele afinal que não tinha medo dela. A morte então sorriu, irônica, e disse: cavalheiro, eu não estou entendendo a sua abordagem. Porque você disse que eu topo com você pela segunda vez, se eu estou ouvindo você pela primeira apenas? E ele então contou o fato que acometeu o seu servo na manhã passada do dia anterior, e que ele conseguiu, portanto, com aquelas informações, reconhecê-la nesse dia. A morte então sorriu e perguntou o nome do servo. Ele, ao dar, ela retirou da manga, da gola de um dos braços da camisa, da sua vestimenta, uma caderneta. Começou a folhear e deteve-se a contemplar alguns nomes. E disse: cavalheiro, existe um engano aqui. Há um equívoco, um desentendimento. Na verdade, eu não estou vindo para Bagdá para pegar esse senhor. Em verdade, eu estou aqui em outra missão e outra tarefa. Mas já que você está tão preocupado com seu servo, não se preocupe. Está aqui escrito que dentro de alguns dias eu irei buscá-lo na cidade de Samarra. Samset Mohan então conclui o seu caso dizendo que o homem foi para onde a morte deveria buscá-lo.